A descida do submarino Ocean Gate, que na verdade é um submersível, foi catastrófica ou mal planejada? Primeiramente, eu tenho que explicar a vocês qual a diferença entre um submarino e um submersível. Popularmente falando, as pessoas reconhecem como submarino. É uma palavra mais familiar que fica de mais fácil compreensão aos leitores. Por esse motivo, a mídia toda vinha se referindo a este submersível dessa forma. Vamos às diferenças desses dois veículos. O submarino, grande parte das vezes utilizado com fins militares, pode chegar até os 150 metros de comprimento, podendo transportar mais pessoas. Tem a capacidade de ficar semanas submerso e pode se deslocar de forma mais rápida, cobrindo uma área muito maior e não depende de nenhuma outra embarcação para iniciar a sua trajetória. Já o submersível, ele pode ter menos de 10 metros de comprimento e comporta poucas pessoas. Este já não tem uma autonomia tão grande para ficar submerso e a sua capacidade de dispor oxigênio aos tripulantes é pouca, pode chegar até as 96 horas se ocupado por 5 pessoas. O seu deslocamento é muito mais lento e depende de outros meios de transporte para que chegue até o local de submersão. Geralmente é usado para turismo, inspeção ou consertos de equipamentos e estruturas que ficam no fundo do mar. Os dois tipos de veículos, tanto o submarino quanto o submersível, são costumeiramente submergidos com um cabo conectado, informação confirmada pelo professor do Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica da USP, Kazuo Nishimoto. Aparentemente, esse costume não foi aplicado no caso do Ocean Gate. Mas não pense que esse submersível foi controlado inconsequentemente por alguém que não sabia muito bem o que vinha fazendo. O submersível vinha sendo apoiado pelo navio canadense Polar Prince, segundo a empresa Ocean Gate Expeditions, a qual é responsável pela expedição. O veículo utilizava satélites da Starlink, a companhia do bilionário Elon Musk, para ter conexão com a internet e manter a comunicação contínua com a superfície. Mesmo com toda essa tecnologia embarcada, as possibilidades não eram gigantes quando falamos de contato com os embarcados. As embarcações garantem contato com pequenas mensagens de confirmação, aviso e alarme entre si. 1h e 45 minutos depois do mergulho do submersível, ocorreu o último contato com os tripulantes que pretendiam descer a 3.800 metros onde se encontra o naufragado Titanic. E para vocês que não sabem nem um pouquinho da história do Titanic, Titanic foi um navio que naufragou na sua primeira viagem, que iniciou no dia 10 de abril de 1912, saindo de Southampton com destino a Nova York. No seu trajeto, passando por Cherbourg, Octaville, na França, e por Queenstown, na Irlanda, acabou colidindo com o iceberg na proa do lado direito às 23h40 do dia 14 de abril. Tendo somente 4 dias de viagem completados. Estavam a bordo mais de 1.500 pessoas, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempo de paz da história. É claro, como todos os acontecimentos que há de ruim, serve de ensinamento e experiência para a verificação de falhas e aperfeiçoamento para os próximos projetos. Com o Titanic, não foi diferente. O projeto, foi investigado e periciado. Nessa perícia, para encontrar a causa do ocorrido, foram encontradas muitas falhas de processo e engenharia. Foram diversos problemas que fez com que o acidente fosse ainda mais fatal. Houveram constatações de deficiência no procedimento de evacuação de emergência e falha nas regulamentações marítimas. Como falamos, todas as constatações serviram de experiência. E as regras e leis internacionais determinadas pelas comissões de inquéritos que foram instauradas nos Estados Unidos e Reino Unido foram alteradas e sofreram grandes mudanças, essas que permanecem em vigor mais de um século depois. E não foi fácil encontrar os destroços do Titanic, viu? 73 anos depois, em 1985, uma equipe liderada por Robert Ballard conseguiu encontrar os destroços, que se encontravam a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste da Terra Nova, no Canadá. A minha curiosidade pessoal é qual a tecnologia utilizada para encontrar esses destroços, que até hoje é de difícil acesso. Bom, mas o nosso vídeo de hoje não é para contar a história desse gigante e maligno navio. Agora voltando a essa expedição ambiciosa e caríssima que pode chegar até R$1 milhão, os interessados podem acessar a atração, ver a disponibilidade, data, conversa com os agentes e obter informações sobre o embarque. Durante o tour, os passageiros e o capitão responsável se alimentam de comidas refrigeradas e conseguem respirar normalmente com o oxigênio fornecido pelos tanques pressurizados do equipamento.
A duração da jornada é de 10 dias. Nos primeiros 2 dias, o grupo fica em um amplo navio que transporta os passageiros até o ponto de embarque. A rota tem início na costa de Newfoundland, no Canadá, e percorre uma distância de 600 km pelo Oceano Atlântico. Após alcançar o local, o submarino leva aproximadamente 8 horas para completar o passeio integral. Isso inclui o deslocamento até o Titanic, que está numa profundidade de 3.800 metros no oceano, e o retorno para a superfície. Se o clima for favorável, os passageiros poderão sair da embarcação e mergulhar até os destroços do navio naufragado. As correntes marítimas precisam estar estáveis para isso acontecer. De acordo com OceanGate, estavam programadas 18 expedições para o local do naufrágio em 2023. As viagens foram disponibilizadas para venda após a empresa realizar testes bem-sucedidos em 2021 e 2022. Durante entrevista à CBS, o presidente da companhia, Stockton Rush, mencionou que seus clientes geralmente são entusiastas da história do Titanic ou possuem grandes fortunas. Apesar dessa não ter sido a primeira excursão ao navio naufragado, todas essas tecnologias e todo o dinheiro investido pelos milionários e curiosos não conseguiram trazer suas vidas de volta à superfície. Hoje, no dia desse vídeo, a morte dos 5 tripulantes foram confirmadas. Dentre os tripulantes estava o próprio CEO da empresa OceanGate, que se foi junto com os seus clientes. Há indícios de que o submersível acabou por não suportar a pressão da água nas grandes profundezas e implodiu. Quando pensamos em algo que explode, sempre imaginamos que é algum gás, fogo, pressão ou qualquer outra coisa que faça um objeto estourar, que se chama explosão. No caso do fenômeno acontecido com o OceanGate, foi a pressão externa. A água pressurizou tanto o veículo que não teve estrutura para suportar tal brutalidade. Estudantes e especialistas afirmam que os 5 tripulantes não tiveram tempo de sofrer ou sentir dor, já que uma implosão desse tipo leva 30 milissegundos para destruir qualquer objeto ou ser que ultrapasse o ponto de pressão. É impressionante que as pessoas fazem por curiosidade, não é mesmo? E, em meio à gravação desse vídeo, aconteceu um fato inusitado no Rio de Janeiro. Paraquedistas que estavam ali também por adrenalina e curiosidade, talvez, sofreram um acidente, o qual o avião entrou em modo parafuso. Se você quer ver um vídeo sobre isso, comenta aí embaixo. É isso aí, galerinha. Agora a gente vai ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscreve no nosso canal. Em breve vai ter mais um vídeo para te dar um pane mental. Até mais!